Classificação das soluções. De acordo com o coeficiente de solubilidade e de acordo com a quantidade de soluto que eu tenho ali na minha solução, eu posso classificar as minhas soluções em insaturada, saturada, saturada com corpo de chão ou supersaturada. Então vamos lá. Vamos considerar um coeficiente de solubilidade que seja 20 gramas de soluto para 100 gramas de água a uma determinada temperatura. Significa o quê? Que para cada 100 gramas de água, que equivale a 100 ml de água, você pode dissolver 20 gramas do soluto. É o seu coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de soluto que você consegue dissolver. Tá bom. Então eu tenho exatamente lá as 100 gramas de água, que seria 100 ml de água. E eu posso dissolver, que é o coeficiente de solubilidade, 20 gramas de soluto. Então eu coloco exatamente as 20 gramas de soluto, que é a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver. Misturo, dissolve tudo e eu obtenho o quê? Uma solução saturada. A solução saturada é a solução que está no limite. Você pode dissolver 20 gramas do soluto e você coloca exatamente as 20 gramas de soluto. Ela está saturada, no limite. Agora, se em vez de as 20 gramas do soluto, você coloque menos. Você coloca 10, 15, 19, menos que o coeficiente de solubilidade. Aí você vai gerar uma solução insaturada. A solução insaturada é que não chegou no limite ainda. Ela pode dissolver até mais soluto, porque a que está no limite é a saturada. Agora, se em vez das 20 gramas de soluto, você coloca 25, 30 ou 21, você coloca mais. Você pode dissolver até 20 gramas de soluto e aí você coloca 25. O que vai acontecer? As 20 gramas vão dissolver, vai formar uma solução saturada, só que as 5 gramas que você colocou a mais vai para o fundo do recipiente. Aí a gente vai chamar essa solução de solução saturada com corpo de chão ou com corpo de fundo. Pode ser usado assim também. Ou com precipitado, às vezes vem assim também, tá? Então, sempre que você coloca a mais, uma quantidade a mais que o coeficiente de solubilidade, vai formar uma solução saturada com corpo de chão. Ok. E a solução supersaturada? A solução supersaturada é uma solução que é obtida em determinadas condições. Vou até fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Por exemplo, muito feio. Eu tenho aqui 100 ml de água a 20 graus, não, vou pôr a 30 graus, e nessa quantidade eu consigo dissolver até 20 gramas do soluto. Então, se eu coloco as 20 gramas, exatamente a quantidade do coeficiente de solubilidade, eu gero uma solução saturada. Se eu coloco menos que 20 gramas, eu gero uma solução insaturada. E se eu coloco mais que 20 gramas, eu gero uma solução saturada com corpo de chão, porque aí o que está a mais vai ficar aqui como precipitado. Ok. Mas vamos supor, porque vocês sabem que a temperatura influencia na solubilidade da substância. Vamos considerar que essa substância aqui, quando você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade dela. Vamos supor que a 50 graus eu consigo dissolver, em vez de 20 gramas,
eu consigo dissolver 25 gramas do soluto em 100 ml de água. Então, eu chego aqui a 50 graus e coloco 25 gramas do soluto. Vai dissolver? Vai dissolver, porque é o coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Nem de 50 graus eu consigo dissolver 25 gramas desse soluto. Então, eu chego aqui em 50 graus e coloco os 25 gramas do soluto. Vai dissolver, vai gerar uma solução saturada. Aí vamos supor que lá em laboratório você pegue essa solução a 50 graus, que tem lá 25 gramas do soluto dissolvido, e comece a resfriar ela com todo cuidado, bem devagar, e consegue aqui chegar a 30 graus com os 25 gramas de soluto dissolvido. Só que a 30 graus, a princípio, você não consegue dissolver 25. O coeficiente de solubilidade a 30 graus é 20 gramas. Mas é porque você tinha uma solução a 50 graus, uma solução saturada, que estava dissolvido lá 25 gramas, que é o coeficiente de solubilidade a 50 graus. Você pegou essa solução saturada e resfriou com todo cuidado, devagarzinho, e conseguiu chegar aqui a 30 graus com os 25 gramas dissolvidos. Então, você gerou uma solução supersaturada. Supersaturada, porque a quantidade de soluto dissolvido está acima do coeficiente de solubilidade, que é só 20. Só que a solução supersaturada, ela é muito instável. Qualquer esbarrada aqui no recipiente, o que está a mais vai precipitar. Ou então, se você mexer no recipiente, na água, ou se você colocar mais soluto, enfim, você não pode mexer na solução supersaturada. Porque se esbarrou aqui, os 20 gramas, que é o coeficiente de solubilidade a 30 graus, vai continuar dissolvido, e o que está a mais, que é 5 gramas, vai vir para o fundo. Então, a solução supersaturada, ela é uma solução que a gente estuda na teoria, porque na prática não dá para lidar com ela, tá? Porque ela é instável e você só obtém nessas condições específicas. Então, como que eu vou classificar a minha solução? Se ele falou que o coeficiente de solubilidade é tanto e ele colocou menos, insaturada. Se o coeficiente de solubilidade é tanto e ele colocou exatamente esse tanto, solução saturada. Se ele colocou a mais, solução saturada com corpo de chão. Aí, se ele descrever esse processo, se o exercício falar que tinha uma solução numa temperatura maior, onde você tinha uma quantidade de soluto dissolvido e foi esfriando devagarzinho até chegar numa temperatura menor, aonde o coeficiente de solubilidade é menor que aqui, e aí você conseguiu estar lá dissolvido uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade, aí sim você classifica como supersaturada. Mas não classifica uma solução como supersaturada se ele falar assim: o coeficiente de solubilidade é 20 gramas para 100 e eu coloquei 25 gramas. Não, se ele colocou a mais, os 20 gramas, que é o limite, vai dissolver e os 5 gramas que está a mais vai ficar no fundo. Você não obtém uma solução supersaturada simplesmente colocando soluto a mais. Você tem que passar por todo esse processo. Por isso que você só vai classificar uma solução como supersaturada se ele descrever para você que fez esse processo.
Aí sim é uma solução supersaturada. Do contrário, se ele falar só aqui, coeficiente de solubilidade é 20 gramas e eu coloquei 25, eu coloquei 21, eu coloquei 30, saturada com corpo de chão. Porque se ele colocou a mais, o que vai dissolver é só o limite e o que está a mais vai precipitar para o fundo, ok? E aí na lista de exercícios de soluções, aula 2, nós temos aqui, ó, a questão 1, bem interessante. Vamos ver aqui. A questão 1 fala o seguinte, ó. A 42 graus... A 42 graus Celsius, a solubilidade de certo sal é 15 gramas para cada 100 gramas de água. Então, ele está falando para você o coeficiente de solubilidade. A 42 graus, o coeficiente, a solubilidade de certo sal é 15 gramas para 100 gramas de água. Assinale a alternativa que indica corretamente a solução que será formada nessa temperatura se adicionarmos 30 gramas desse sal em 200 gramas de água. E agitarmos convenientemente. Que tipo de solução eu vou formar? Uma solução insaturada, saturada, supersaturada ou saturada com corpo de chão? Vamos lá. A 42 graus, nós não vamos mexer na temperatura, ele falou que a solubilidade de um sal é 15 gramas para 100. Aí ele falou que vai fazer uma solução com 30 gramas do sal em 200 gramas de água. O que aconteceu daqui para cá? Ele dobrou a quantidade de sal, em vez de 15, ele colocou 30, só que também ele dobrou a quantidade de água. Em vez de 100 gramas de água, ele colocou 200 gramas de água. Então, na verdade, ele continuou obedecendo o coeficiente de solubilidade exatamente no limite. Então, eu vou gerar o quê? Se eu coloco 30 gramas em 200 gramas de água, eu vou gerar uma solução saturada. Por quê? Porque está no limite. Eu dissolvo 15 gramas para cada 100. E se eu colocar 30 e 200? Bom, você dobrou a massa de água e dobrou a massa de sal. Continuou sendo no limite. Agora, se ele colocasse, por exemplo, uma massa maior que 30 em 200, aí seria saturada com corpo de chão. Ou menor que 30 em 200, aí seria insaturada. Mas exatamente 30, o que ele fez? Ele dobrou a quantidade de soluto e dobrou também a quantidade de água. Então, ficou no mesmo patamar do coeficiente de solubilidade. Formou uma solução saturada. Letra B de bola é a resposta. Ok? Questão 2 da lista. Vamos fazer. Sabendo que o coeficiente de solubilidade do carbonato de bário é 4,5 gramas do BaCO3 para 100 de água a 20 graus, responda. Letra A. Então, questão 2, ele deu o coeficiente de solubilidade do carbonato, que é 4,5 gramas do carbonato de bário. Não é isso, não. É
é o BaCO3 para 100 de água. Aí ele pergunta na letra A: qual a massa de soluto que pode ser dissolvida em 380 gramas de água a 20 graus? Vamos lá. Para a gente fazer esse tipo de exercício, nós vamos usar a regra de 3. E a regra de 3, ela sempre parte de algo que você já conhece. E o que você conhece? O coeficiente de solubilidade que ele deu lá em cima. Então, a primeira linha da regra de 3 copia o coeficiente de solubilidade. 4,5 gramas do BaCO3 eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Aí eu leio a pergunta para saber onde eu coloco o X. Qual que é a pergunta da letra A? Deixa eu ver aqui. Qual a massa de soluto que pode ser dissolvida em 380 gramas de água? Qual a massa do soluto, não sei, X, que pode ser dissolvida em 380 gramas de água, H2O? Pronto, você montou sua regra de 3. A primeira linha é o coeficiente de solubilidade, que você copiou lá em cima. E a segunda linha é a pergunta: qual a massa do soluto que eu posso dissolver em 380 gramas de água? Então vamos lá. Multiplica cruzado com o X primeiro, fica mais fácil. X vezes 100, 100x. 4,5 vezes 380 dá 1.710. Aí você passa o 100 dividindo. X igual a 1.710 dividido por 100. Volta duas casas aqui. X igual a 17,1 gramas de soluto, que é o carbonato de bário. Ok? Letra B. Letra B, ele faz outra pergunta, mas é o mesmo exercício. Se é o mesmo exercício, é o mesmo coeficiente de solubilidade. Então, vamos lá. Na letra B, ele pergunta assim: qual a massa de água necessária para dissolver 27 gramas de carbonato de bário? Vamos partir do que a gente sabe, que é o coeficiente de solubilidade. 4,5 gramas de carbonato de bário eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Aí vem a pergunta para mim saber onde eu ponho o X. Qual a massa de água necessária, não sei, X, que eu preciso